Olá pessoal, aqui é o Thiago Cordeiro, seu professor gigante, e estou aqui para corrigir a prova do vestibular da UFRR de 2017. Vamos ter aí uma sequência de várias provas para a gente corrigir, então fica ligado, você que fez, você que não fez essa prova. Veja, preste atenção em como que a Federal gosta de cobrar, né, como ela vem cobrando o inglês nesses passados anos, porque, querendo ou não, ela mantém um padrão, né? Porque a gente fala que o padrão da Federal é não ter padrão, né? Porque uma hora, na prova de inglês, uma questão ela coloca toda em inglês, a outra questão ela coloca em português, a outra questão ela coloca o enunciado em português com a questão em inglês, ela mistura bastante essa questão aí, tu fica meio que perdendo um padrão, mas elas sempre fazem isso. Então é bom você ir se acostumando com esse tipo de pergunta, com esse tipo de questões, de alternativa, e para você não ter nenhuma surpresa na hora da prova, né não? Esse vestibular de 2017 foi bem bacana, né? Trouxe um assuntos nos textos assim interessantes, né? Para aquela época, né? De 2017. Começando aqui, uma coisa que foi bem interessante desse texto, dessa prova aqui, o 500 Years of Brazil's Discovery, é porque ele usa o texto tanto agora, no que seriam as 3 primeiras questões do PSS1, né? Como também nas últimas questões. Então ele meio que ele remete a esse texto no final da prova e eu vou comentar aqui com vocês sobre isso, sim. Preste atenção, né? Se a gente prestar atenção aqui, ó, 500 years of Brazil's discovery, our territory was already inhabited before 1500 AD by a large population, estimated in the 1500s at 3 million Indians, with their own communal organization and traditions. The encounter occurred on April 22nd, 1500, when Pedro Álvares Cabral, commander of Portuguese Armada, sighted the South American mainland and staked a claim for Portugal. Acontece, como eu falo para vocês, é importante que vocês sempre leiam a questão antes de fazer a leitura do texto, porque a Federal ela adora cobrar, né, botar um texto enorme e cobrar uma questão gramatical sobre o texto, uma questão muitas vezes de tempo verbal, né? E na própria questão ela já tem a parte do texto que você vai precisar para responder. Essa questão aqui eu li até aí porque até aí nós vamos precisar para confirmar a informação daquela questão, que vocês vão ver. Se vocês tivessem visto primeiro a questão, né, vocês teriam entendido o porquê que eu li só até ali. Olha a pergunta. According to Brazil's history, Cabral reached the Brazilian coast in the... Olha aí, pessoal. É lógico que você fala assim, a pessoa não precisava nem ter lido aquela parte do texto para responder isso. Lógico, vocês entendem muito bem de história do Brasil, né? Então vocês sabem que quando foi que Cabral chegou à costa brasileira? Nós sabemos que foi no século XV. Ele chegou aqui no século XV e vai falar em 1500. Ele está lá e não precisaria ler aquele trecho do texto, né? Mas, como ele fala sempre assim, ó, de acordo com isso, de acordo com o texto, é bom a gente sempre confirmar essas informações no texto que a gente está lendo. E são 2 questões sobre esse texto, agora no começo, no PSS1, né? Só que, mais uma vez, ó, ele já traz aí a parte que ele está cobrando. Ele fala, in the last paragraph of the text above, the expression at the dawn means. O que acontece? Ele quer saber, ó, seria esse dawn. Ele fala, se a gente voltar aqui no texto, no finalzinho do parágrafo, ele fala, ó, at the dawn of the 21st century, Brazil, with an economy that is the 8th largest in the world, is a contributor of music, painting, literature and other arts to the world's culture. Né? Ou seja, at the dawn of the 21st century. Quando ele fala at the dawn of the 21st century, ele está se referindo a qual parte do século 21? At the beginning of the 21st century, at the end of the 21st century, at the sunset, at the middle, or at the odds and ends of the 21st century. Pessoal, para quem não conhece, dawn, ele está falando do amanhecer,
né? O amanhecer, quando o sol está nascendo ali, está chegando a luz no horizonte, né? Isso representa o quê? O começo do dia, o amanhecer, é o começo do dia. Então, quando ele fala at the dawn of the 21st century, ele está falando ao amanhecer do 21º século, do século 21, ele está se referindo ao começo do século 21, ao amanhecer, ao surgimento, né, à aparição do século 21. Vão ter mais questões lá na frente sobre esse texto, quando a gente chegar lá a gente vai dar uma lida, coloquei de novo, a gente vai falar sobre isso. Foi uma coisa que só aconteceu, por incrível que pareça, pelo menos de 2017 até hoje, nessa prova de 2017. Né? Vou já explicar o que foi. Olha essa terceira questão aqui, pessoal. Roraima is an interesting mountain located in the Guyana Highlands. The peak actually shares the border with Venezuela, Brazil, and Guyana. But the mountain is almost always approached from the Venezuela side. The Brazil and Guyana sides are much more difficult. The mountain's highest point is Maverick Rock, which is at and on the Venezuela side. Thought some other sources may differ on this. Mount Roraima was the first on the Tepuis to be climbed, and the credit goes to English botanist Everard in turn, on an expedition sponsored by the Royal Geographic Society in 1884. It was his subsequent lectures in England that are believed to have inspired Sir Arthur Conan Doyle's book The Lost World, né? Falando que essa expedição dele aí, que a primeira pessoa que subiu o Monte Roraima, acredita-se que foi quem inspirou o Sir Arthur Conan Doyle a escrever o livro O Mundo Perdido, The Lost World, né? Será que é mesmo, né? Seria bacana isso aí, ó. Mas a pergunta, according to the sentence highlighted in the text, the correct alternative is in, the mountain's highest point is Maverick Rock. Qual seria a alternativa correta, de acordo com essa informação aí, ó? Mount Kaburaí is as highest as the point of the extreme north located in Brazil. Se a gente prestar atenção aqui, pessoal, o que acontece? Vou fazer para vocês aqui, ó. Highest. O que é que ele fez? Ele pegou o adjetivo high, alto, né? Colocou no superlativo, highest, o mais alto, mas aí ele usou a estrutura do comparativo de igualdade. Falou que ele é tão o mais alto quanto o ponto, né? Então, não, ou você usa o superlativo para dizer que é o mais alto, ou você usa o comparativo para dizer que é tão alto quanto. Você não pode usar os dois, o comparativo e o superlativo também. Mount Kaburaí is the most high point. O que acontece aí? Ele tentou usar, mais uma vez, o superlativo, né? Só que o high é um adjetivo curto. E com o adjetivo curto, nós não usamos o most antes, nós usamos o most com adjetivos longos. Então, o high seria como ele usou na primeira aqui, ó, highest. Mas aqui ele colocou the most high, o que está errado. Aqui, ó, Mount Kaburaí is the lowest point of the extreme north located in Roraima. Olha aqui, lowest, ele está usando o superlativo para falar que é o ponto mais baixo. Ele usou a estrutura ali correta. Low é um adjetivo curto, então ele vai seguir a regra do EST no final para o uso do superlativo. Mas a informação está errada, porque ele fala que a montanha é o ponto mais alto. Então ele não pode falar que ele é o ponto mais baixo do extremo norte, né? Letra D, Mount Kaburaí is more higher. Olha, isso é um erro que eu falo na aula. Você não pode aceitar jamais ou fazer jamais. Ele usou o more, que é a característica de adjetivos longos, para o comparativo. Você quer comparar A com B? Os adjetivos longos, você vai colocar o more antes da palavra, mas ao mesmo tempo ele colocou o ER no final, que é a característica de adjetivos curtos, né? Colocar o ER no final. Jamais você vai colocar ambos. Existem alguns adjetivos que eles realmente aceitam ambos, tanto você colocar, ele tanto é aceito como um adjetivo curto como um adjetivo longo.
vai aceitar tanto o more antes como o ER depois, mas jamais aceitar os dois ao mesmo tempo. Então seria ou um ou outro. Monte Cabarui is more higher than the point of the extreme north located in Roraima. Né? Então não faz sentido em colocar os dois nessa aqui. E letra E, Mount Cabarui is the highest point of the extreme north located in Roraima. Certinho, pessoal. O high é um adjetivo curto. Você vai colocar ele no superlativo adicionando o EST no final. Colocou o the, o artigo definido antes, né, para dizer que é o mais alto. E ponto do extremo norte localizado em Roraima. Está corretíssima aí essa colocação do superlativo na questão E. E veja que é uma questão 100% gramatical, né? A única parte que tinha da interpretação era o highest ou lowest, que na própria frase que estava aqui você já identificava. Olha essa lenda aí, eu gosto dessa lenda. The Jurutawi Legend, a lenda de Jurutawi. Vocês já ouviram falar dessa lenda? Jurutawi was the bird with the most beautiful song in the forest, and because he sang so melodiously, it was truly admired by the other birds. One day, Jurutawi saw the moon shining splendidly and fell deeply in love with her. Then, to be heard by its muse, it flew to the highest tree to sing love songs through the night, filling the forest with the most devoted sounds. Jurutawi couldn't accept such a distance from its lover and flew higher and higher, trying to reach it. But the power of gravity could not be overcome. After a long struggle, Jurutawi fell straight to the ground. Dizzy, it tried to recover and sing its beautiful song, but only a strident and terrible screech came out from its throat and echoed through the forest. The other birds surrounded Jurutawi and mourned for the loss of the most beautiful bird song in the forest. Now, when the forest echoes with raucous and sad notes, everyone knows that it's because Jurutawi is singing. Conseguiram entender? Muito bacana esse texto. Se vocês for ver, ele fala ali um pouco da interpretação. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Fala de Jurutawi era um pássaro com um canto mais lindo, né? E que se apaixonou pelo brilho da lua. Ele fala assim, one day Jurutawi saw the moon shining splendidly, ou seja, ela brilhando esplendorosamente, né? Vocês nem se inventem a palavra agora, de forma esplêndida, e se apaixonou perdidamente por ela, pela lua. Aí ele fala que ele cantava, ele voou para o topo da árvore mais alta para cantar durante a noite. Os outros pássaros adoravam isso, né? Enchia a floresta de músicas devotadas ao amor dele pela lua, mas ele não aceitava a distância do seu amor. Então ele começou a voar mais alto, mais alto, mais alto, tentando alcançar a lua, até que o poder da gravidade não pôde ser superado. E ele caiu direto no chão. Ele acordou meio tonto, tentou se recuperar e começar a cantar, mas saiu só um canto rouco, esguichado, né, que ele fala. Não saiu aquela canção linda dele, né? Saiu um canto bem feio. E nisso todos os outros pássaros arrodearam Jurutawi para meio que luto, né? Para ficar de luto pela perda da música de pássaro mais linda da floresta. E hoje, quando você ouve os ecos de cantos tristes, de cantos tristes na floresta, todo mundo sabe que é porque Jurutawi está cantando, né? Acho bacana essa lenda, né? Aí ele fala, ó, read the text above and choose the only correct alternative. Jurutawi fell deeply in love with the moon because of its magnificent shine. Jurutawi couldn't accept the distance from its lover, but it couldn't fly to reach it because of its broken wings. The moon was Jurutawi's muse because he used to sing melodiously. The other birds admired Jurutawi because of its ability to fall straight to the ground.
E Jurutawi was never sad, and every time he sang was with pure joy. Né? O que acontece aqui, pessoal? Ele tenta ali enganar um pouco algum aluno que não tenha entendido direito o texto, mas ele fala, ele já começa bem ali, ó. Jurutawi se apaixonou perdidamente pela lua por conta do seu brilho magnífico. Né? É exatamente o que aconteceu. Ele fala que ele se apaixonou quando ele viu a lua brilhando de forma esplêndida, né? Então ele se apaixonou pelo brilho da lua. Já sabe que essa aí está correta até agora. Aí ele fala, Jurutawi não conseguia aceitar a distância do seu amor. É verdade, não aceitava isso. Mas ele não conseguiu voar até ela por conta das suas asas quebradas. Não, ele tentou, ele não conseguiu por conta da gravidade. A gravidade que não deixou. Né? A lua era a musa do Jurutawi, verdade. Porque ela costumava cantar melodicamente. Não, ele cantava para ela. Né? Ela era a musa dele por conta do seu brilho. E os outros pássaros admiravam o Jurutawi por conta da sua habilidade de cair direto no chão. Não, eles admiravam por conta do canto. E ele fala, Jurutawi nunca estava triste. E toda vez que ele cantava era com alegria pura. Né? Não, ele no começo ele cantava, né, por amor, a admiração à lua, mas depois que ele perdeu a voz, ele fala no final que realmente era com tristeza, né, que ele cantava. Tanto ele como o resto da floresta ficava triste. Então fica aí, letra A, Jurutawi se apaixonou perdidamente pela lua. Essa questão aí, ele está relacionada ao texto, mas é uma questão gramatical. Preste atenção. According to the tag question rules, choose the correct alternative. Ou seja, as regras da tag question. Lembra do tag question? Aqui, ó. Jurutawi was the bird with the most beautiful song in the forest. Jurutawi era o pássaro com o canto mais bonito da floresta. É o mais bonito, comparando a com todos os outros, né? Já veio aí um superlativo. Mas o que ele quer aqui é a tag question ali no final. O que, que você precisa prestar atenção para as regras da tag question? Aqui, ó. Primeiro, quem que é o sujeito? Jurutawi. É uma pessoa? Não é, é um pássaro. Então, o sujeito, o pronome correto aí seria o it. Você vê que todos eles ali estão usando it. Então, todos eles estão corretos ali. As frases são todas iguais. Você vê que o verbo aqui é o verbo to be no passado, was. Nós sabemos que o verbo to be no passado, ele pode ser tanto o principal como o auxiliar. Aqui ele está de principal, Jurutawi was the bird. Ele era o pássaro. Mas, como ele pode ser também o verbo auxiliar ao mesmo tempo, só o verbo to be pode fazer isso, né? Ele pode ser o verbo auxiliar ao mesmo tempo. Quando eu for usar o verbo auxiliar lá na tag question, eu uso o próprio verbo to be no passado. Não posso mudar. Ele vai estar sendo conjugado. Ó, o sujeito lá, o it, então o verbo to be no passado também vai ser o was. Né? O was e o it. Só que, o último detalhe, was está no afirmativo. Então, na hora de passar para lá, ele precisa passar no negativo. Né? Eu tenho Jurutawi wasn't it? Né? Jurutawi was the bird with the most beautiful song in the forest. Wasn't it? Tá? Olha aqui como eu falei para vocês. Voltou aqui na sexta questão, ele se refere aí de novo àquele primeiro texto, o texto do 500 Years of Brazil's Discovery. Então a gente colocou ele aqui de novo, se você está acompanhando aí na prova, você tem a prova aí com você, você vai ver que ele não aparece de novo. Mas ele fala lá, according to the text above, 500 Years of Brazil's Discovery, ou seja, ele menciona o texto acima, 500 anos do descobrimento do Brasil. Então você teria que voltar lá para aquela primeira questão para ver o texto dos 500 anos do descobrimento do Brasil. It is possible to assert that, ou seja, de acordo com o texto dos 500 anos do descobrimento, é possível afirmar que. O que eu posso afirmar de acordo com aquele texto, pessoal? Dom Pedro II proved to be a model leader and Brazil decreased under his reign. It was exactly during the reign of Dom Pedro II in the 20th century that Brazil had a great deal of stability. Brazil's development had a great increase during the reign of Dom Pedro II. The royal family decided to live in the country due to a great deal of stability. Brazil empires succeeded throughout the republic finally that did not grow.
que acontece? Se a gente for ver aqui, pessoal, aí eu falei, dessa questão agora a gente precisaria ler o texto. Para a gente não ter lido o texto lá no começo e agora ter esquecer, né, sobre o que fala, deixa aí para a gente ler agora. A gente viu aqui que no começo ele fala sobre o território brasileiro já ter índios, né, 3 milhões de índios morando, que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500 e tudo mais. Aí a gente continuando aqui, ó, onde a gente parou. Foi aqui. The Portuguese found Brazil attractive, as did the French, Dutch and Spanish. The first agreement between Spain and Portugal on frontiers was not reached until 1750. The Jesuits were enterprising, and their missionary efforts spread throughout the countries between 1625 and 1759. The religious influence was responsible for an extraordinarily beautiful Brazilian Baroque architecture. Thoughts of independence began to take root in the late 18th century. Revolutionary events in Europe had a profound effect on Brazil. Napoleon's invasion of Portugal prompted the Portuguese Prince Regent, Dom João, to move the Portuguese court to Brazil in 1808. Brazil matured quickly as the seat of the Portuguese Empire. The prince opened Brazilian ports to trade with friendly nations, including Great Britain, and also government office in Rio de Janeiro, a Supreme Court, a bank, the Royal Treasury, mint, printing office, a national library with holdings from the Portuguese National Library, and other academic institutions. With the death of Portugal's queen, Maria I, in 1816, the regent became King João VI. He returned to Portugal in 1821 to contain revolution there and appointed his son, Dom Pedro, as regent in Brazil. Dom Pedro refused orders a few months later to return to Lisbon, established a legislative assembly in São Paulo, and proclaimed Brazil's independence from Portugal on September 7, 1822. Dom Pedro I was crowned emperor in 1822, but after a troubled reign marked by conflict with the assembly, he abdicated in favor of 5-year-old Dom Pedro de Alcântara in 1831. For the next 9 years, Brazil seethed with civil unrest until both houses of parliament declared the young regent had reached majority in 1840. The Brazilian Empire lasted to 1889. Dom Pedro II proved to be an enlightened leader. Brazil grew and prospered under his reign, and the country enjoyed a great deal of stability. The country's population grew from 4 million to 14 million. Railroads built 5,000 miles of track, and public revenues and products multiplied. However, support for a republic grew, and the empire finally collapsed in 1889, when the royal family went to exile in Europe. The country's 19th century economy relied on slave-based agriculture. Slave trade with Africa did not cease until 1853. At the dawn of the 21st century, Brazil, with an economy that is the 8th largest in the world, is a contributor of music, painting, literature and other arts to the world's culture. O que acontece aqui agora, pessoal? Conseguiram entender? Aqui, certeza que muitos de vocês já sabiam da história do Brasil, já sabiam de todas as informações, nem precisavam ler esse texto, né, para responder essa pergunta. Mas é possível a gente confirmar o quê? Quando ele fala, ó, Dom Pedro II proved to be a model leader, and Brazil decreased under his reign. Ao contrário, ele fala que o Dom Pedro II foi um ótimo líder, que o reino dele ajudou muito o Brasil. O Brasil, a economia cresceu, tudo cresceu, criou uma estabilidade e tudo mais durante o reino de Dom Pedro II. Então essa primeira aí está totalmente errada. Ele fala aqui, ó, it was exactly during the reign of Dom Pedro II in the 20th century that Brazil had a great deal of stability.
exatamente durante o reino de Dom Pedro II. O Brasil teve uma grande estabilidade, mas não foi no século XX, não foi no 20º século, como a gente fala em inglês, no século XX, foi no século XIX, né, 18, 19, não lembro, estava falando ali no texto, não é no século XX, o século XX já está falando no final do texto sobre outra coisa, tá? 20 e 21. Brazil's development had a great increase during the reign of Dom Pedro II. Exatamente. Está falando que o desenvolvimento do Brasil teve um grande aumento durante o reino de Dom Pedro II. Foi isso mesmo que ele falou. Aqui no final do texto, né? Se prestar atenção, aqui ele fala isso. Dom Pedro II provou ser um líder iluminado. O Brasil cresceu e prosperou sobre o seu reino. E o país curtiu uma grande quantidade de estabilidade. A população aumentou de 4 milhões para 14 milhões, que foi criado trilhos, os produtos multiplicaram e tudo mais. Foi um crescimento muito grande durante o reinado do Dom Pedro II, exatamente o que ele fala. Ele fala, a família real decidiu morar no país por conta da grande estabilidade. Não, ele fala no texto que eles foram fugidos, né? Exilados. Eles foram exilados para a Europa, né? Não fala. Brazil's empire succeeded throughout the republic finally that did not grow. Ele está falando que o Império Brasileiro teve sucesso através da República que finalmente não cresceu. Não, ela cresceu sim durante o reino do reinado de Dom Pedro II, ela cresceu sim. Então, fica aí a letra C, que fala que o desenvolvimento do Brasil teve um grande aumento durante o reinado de Dom Pedro II. Aí eu tenho aqui esse texto aqui, ó, que está já nas últimas questões, as 3 últimas questões, de Pirarucu Legend. Mais uma lenda agora, eles fizeram a lenda do pássaro, né? Esqueci o nome do pássaro, e agora a lenda do pirarucu. Vocês conhecem o pirarucu, né? Peixe que é uma delícia. Pirarucu was an Indian who belonged to the Wayas tribe that lived around the Labrian plains in the southwestern Amazon. He was a brave but heartless warrior, even though Pindaro, his father and chief of the tribe, was a good man. Pirarucu was full of vanities, egoism, and excessively proud of his power. While his father visited friendly neighboring tribes, Pirarucu took advantage of his absence to take village people hostage and execute them for any reason. He also criticized the gods. Tupã, the god of the gods, observed Pirarucu for a long time until, tired of the man's behavior, he decided to punish Pirarucu. Tupã called Polo and demanded that he spread his most powerful lightning in the whole area. He also called Yururaruaçu, the goddess of torrents, and demanded that she provoke the stronger torrents of rain over Pirarucu, who was fishing along with other Indians and the margins of the Tocantins River, not so far from the Longhouse. The fires of Tupã were seen throughout the forest. When Pirarucu saw the wild waters of the river and heard the voice and felt the hate of Tupã, he just ignored them with a laugh and crazy words. Then Tupã sent Xandoré, the demon that hates man, who threw lightning and thunder that filled the air and cut it with sparks. Pirarucu tried to escape, but while he ran among the falling branches and trees, a lightning bolt sent by Xandoré struck into the heart of the warrior, who refused to ask for forgiveness. All of those who were with Pirarucu ran from the jungle in total fright, while the body of Pirarucu, still alive, was taken to the depth of the Tocantins River and transformed into a giant and dark fish. Pirarucu remained there for a long time. He was the terror of the region. Pirarucu remained there, and for a long time he was the terror of the region. Gostaram dessa lenda?
A lenda do pirarucu? Read the text above and choose the only correct alternative. Falando sobre o texto. All of those who were with Pirarucu at the exact moment he was being punished didn't run from the jungle in total fright. Ao falar, todos aqueles que estavam com o Pirarucu no momento que ele estava sendo punido, não fugiram para a floresta em medo total. Ele fala no final aqui, ó, in total fright. Eles correram sim, ó. Aqueles que estavam com o Pirarucu correram de lá com cheios de medo, né? In total fright. Então a primeira já elimina. Pirarucu was an Indian with a bad behavior. Because of that, he was punished by Tupã with the help of Polo and Ururaruaçu, and he was transformed into a giant and dark fish. Tá falando exatamente que o Pirarucu era um índio com um comportamento ruim e por conta disso ele foi punido por Tupã com a ajuda de Polo e Ururaruaçu e ele foi transformado num peixe gigante e escuro. Exatamente o que ele faz, que ele fala no final. Giant and dark fish, gigante e escuro, peixe gigante e escuro. Ainda vivo, ele foi levado para as profundezas do rio Tocantins e transformado nesse peixe. É exatamente aquilo que ele fala, a letra B. Ele fala, Pirarucu's father was as full of vanity, egoism and excessively proud of his powers as his son was. Está falando que o pai do Pirarucu também era cheio de egoísmo, orgulho, né, insano igual ao filho. Ele fala não, ele fala tudo aqui a próxima questão, acredito, que ele fala que o pai dele era uma pessoa boa. Ele era tudo isso apesar do seu pai ser uma pessoa boa. Ele fala aqui no final, ó, aqui ó. Even though Pindaro, his father and chief of the tribe, was a good man. O Pandaro, o pai dele, era um bom homem. A Ururaruaçu, a rainha the goddess of the torrents, felt sorry for Pirarucu and didn't want to provoke the strongest torrents of the rain over Pirarucu, as Tupã had asked her to do. Tá falando que a deusa das correntezas, né, sentiu pena do Pirarucu e não quis provocar essa chuva, tudo em cima do Pirarucu como o Tupã mandou. Não, é errado. Ela fala exatamente que ela fez sim. Ele fala aqui, ó, demanded that she provoke the strongest torrents of rain of Pirarucu, who was fishing along. Tá, ele mandou ela fazer isso, né, em cima do Pirarucu, tal, que estava pescando junto com os amigos. Aí ele fala até que o Pirarucu viu the wild waters, as águas selvagens. Assim, ele viu a água, estava tendo a corrente, estava tendo uma reação diferente na água, ou seja, ela mandou sim a sua ira para cima dele, não desobedeceu o Tupã. E por último aqui, ó, Tupã called Polo, Ururaçu e Xandoré to help him punish Pirarucu. Certinho, o Tupã chamou o Polo, Ururaçu e Xandoré para ajudar a punir o Pirarucu. Mas aqui ele fala que é porque ele estava pescando junto com outros índios na margem do rio Tocantins. Não, ele estava pescando lá, mas não foi por isso que ele chamou esses outros aí para ajudá-lo a punir o Pirarucu. Ele chamou para puni-lo porque ele era uma pessoa ruim, né? Ele fala ele era uma pessoa ruim, que matava outras pessoas, que ele fala ali no começo, pessoa super egoísta, né? Super egoísta, matava, ele fala, fazia as pessoas de reféns e executava as pessoas sem nenhuma razão. Na questão 8, read the highlighted sentence in the text. He was a brave but heartless warrior, even though Pindaro, his father and chief of the pride, was a good man. Essa aí, pessoal, para quem já conhecia essas palavrinhas aí, ficou até fácil. Para quem não conhecia, teve que levar algumas coisas em consideração, né, interpretação, ver se conhecia as outras palavras. Mas ele pergunta, ó, ele pede, choose the alternative in which the conjunction even though could be replaced and keep the same meaning. O que acontece aqui, pessoal? Essa conjunção aqui, ó, conjunction even though, para quem já conhece, vocês sabem que elas
elas podem ser substituídas sem mudar o sentido da frase. O even though, o though e o although. Even though e although, eles têm o mesmo sentido, eles podem ser usados nos mesmos momentos. Então eu posso mudar de um para outro sem perder o sentido, sem mudar o sentido da oração, sem mudar o sentido da conjunção. Então quando eu venho aqui, eu tenho o even though, eu posso tocar o throughout, né, que é através, whenever, qualquer momento, in other words, em outras palavras, whatever, né, qualquer coisa, whatever, de qualquer forma, de qualquer coisa, e although, embora. Ele era um bravo, mas um guerreiro bravo, mas sem coração. Even though, embora, Pindarô, seu pai, deu para entender? Embora o Pindarô, seu pai e chefe da tribo, era um bom homem. Even though Pindarô, although Pindarô, todos eles teriam o mesmo sentido, o mesmo significado. De embora Pindarô, seu pai, ser um grande homem. Deu para entender? Então nesse aqui, você já conhecia ela, já. É que nem aquela de trocar, em alguns casos, o must. Quando tem um must, no sentido de obrigação, por have to, tem que. Quando o must tem o sentido de obrigação, ele tem o mesmo sentido de have to, de ter que fazer. Você deve fazer, você tem que fazer, no sentido de obrigação, tá? E a nona questão, read the second sentence highlighted in the text. Eram duas frases grifadas, né, sublinhadas no texto. The body of Pirarucu, still alive, was taken to the depths of the Tocantins River and transformed into a giant and dark fish. And choose the only correct alternative about the preposition into. Essa preposição aqui, ia marcar aqui para vocês, né? Into, aqui, ó. Into. O que acontece aí? Nós conhecemos a preposição in. In, quando estou falando de posicionamento, ela quer dizer dentro, né? Quando estou falando de lugar, estou falando de um local grande, estou falando de tempo, estou falando do período de tempo longo. Mas aqui eu já estou usando into, junto. O into, ele dá uma ideia de movimento, uma preposição de movimento. Into quer dizer que está se locomovendo para dentro de algum lugar. Nessa situação aqui em particular, ela não está literalmente se movimentando para dentro de um outro lugar. Ele está se movimentando no quesito de transformação. Ele está sendo transformado de um índio para um peixe gigante escuro. Entendeu? Ele está falando dessa questão de movimento, o into, ele dá a ideia de movimento, mas ali ele não está se locomovendo no movimento nessa ação. É o movimento de se transformar, de humano se movendo para se transformar para um peixe. Ele dá a ideia dessa movimentação, dessa mudança de um para outro. Então, aquele indica movimento? Indica, não indica locomoção, não está se locomovendo, mas está indicando um movimento de um para o outro. Aí está falando das outras, indica vida, uma vida. Não, é só o into. Ele transformou de ser humano into fish. Human into fish. Esse into indica essa passagem, essa transformação, essa mudança, esse movimento de um para o outro. Aí fala, indica o tempo, não fala de quanto tempo durou, não fala nada, indica o período de period of vacation, né? Fala do período de férias também não. Indica specific time, um momento específico. Aí já tá vendo? Ele está tentando mexer com a preposição in já em outra situação, quando o in, preposição de tempo, uma preposição de lugar, até porque se fosse lugar não era um tempo, o tempo específico não era um tempo específico, seria o at, né? At é com tempo específico, at 9 o'clock, né? Então aí já não seria essa a questão. Então ele indica movimento, tem sempre essa ideia, pessoal. Into, he walked into the room. Ele andou para dentro do cômodo, da sala. Entendeu? Essa ideia de locomoção, de movimento para dentro de outro lugar. Também posso dar o onto, com tudo junto. Porque o on é na superfície, não é na superfície? Se eu estou dizendo que tem um gato
em cima da mesa, eu digo que the cat is on the table, porque ele está lá em cima. Se eu quero dizer que o gato pulou para cima da mesa, eu estou dando uma ideia de movimento. Ele pulou para cima. Não estou dizendo que ele está lá, estou dizendo que ele pulou para lá. Uma ideia de movimento. The cat jumped onto the table. Está dando a ideia de movimento do gato de pular para cima da mesa. Essa movimentação. Deu para entender aí essa ideia? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa prova de 2017. Lembrando que tem várias outras provas aí. Nós estamos corrigindo todos os anos. Fiquem ligados, prestem atenção para a forma com que a Federal traz as questões para vocês. Né? Vejam aí o estilo de pergunta, como eles trazem os textos. Vejam que eles vão mudando um pouco os estilos, mas você consegue sim ter uma ideia de como são as questões. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa, manda mensagem que eu ficarei feliz de tirar dúvida no meu Instagram, Thiago_54. E até a próxima. Um abraço.